Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí e da repercussão dessa derrota do Palmeiras para a equipe do Bahia lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Derrota que deixou o Palmeiras agora a 5 pontos do líder Flamengo, que venceu o Corinthians também nesta noite de domingo. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações e lembrando que o próximo jogo do Palmeiras será nesta quarta-feira contra a equipe do Vasco no Allianz Parque. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. E aí, Alex? Ouvimos o Abel, que foi o maior responsável pela derrota do Palmeiras ontem, né? Vida de treinador é muito difícil, louca, né? É difícil. E um dia tá na glória. E o que as pessoas precisam entender é que quando a gente dá uma opinião dessa, não tem a ver com as pessoas que estão ouvindo nós darmos essa opinião, falar, tá vendo? Agora você quer o Abel fora, no outro dia você elogiou, você queria que num dia renovasse. você baba o Abel, no outro dia você quer escorraçá-lo. Pessoal, a gente dá opinião aqui, nós analisamos os jogos. O que acontece no jogo, a gente fala, tal jogador foi bem, nesse ele foi mal, o técnico aqui foi bem, escalou bem, acertou, substituiu bem, a alteração dele deu resultado, o cara que entrou no segundo tempo resolveu o jogo. E quando as coisas não dão certo, a gente também vem aqui e fala, né? Agora, eu não entendo uma coisa. Não deu nada certo ontem, o Palmeiras foi mal o jogo inteiro. Agora, por que o Vitor Roque... Deu nada certo. Por que o Vitor Roque, que é o melhor jogador do Palmeiras hoje, é o cara que mais corre, mais luta, mais briga. Ontem ele estava amarelando um zagueiro atrás do outro do Bahia. Tem 20 anos de idade. Nos últimos 5 jogos, o Vitor Roque foi substituído em 4. Por quê? Você é o cara que mais incomoda a defesa adversária. Quando a plaquinha número 9 subiu ontem na beirada do campo, os jogadores do Bahia quase deram a volta olímpica para comemorar. Porque era o único jogador do Palmeiras que estava oferecendo algum tipo de risco pro Bahia. Aí o Abel vai lá, não, tira, sai, Vitor Roque, você tá cansado. Hoje não vai ter, né, a troca, né, se acertou ou errou, porque senão... Então, porque, sabe, aí o Flaco Lopes ficou cansado, os outros que entraram não resolveram nada, Sousa, Facundo, foi tudo mais do mesmo. Então o Palmeiras ontem não acertou nada e contou também com um lance de extrema felicidade. Primeiro do goleiro, que deu um lançamento de 1000 metros, de 3 dedos, coisa que ele nunca deve ter feito na vida, e o Ademir, que é canhoto, levou a bola para a direita e deu uma porrada no ângulo com o pé direito. E o Jefté, que não voltou com a delegação, você sabe, né? Ele ficou na Bahia. Tá procurando a cintura dele até agora. Que isso? Porque nesse lance aí ele ficou sem cintura. Aí ele tá procurando lá, mas deve voltar até o fim da semana. Ô, Miller, eu tenho uma pergunta para fazer. E eu vou dar um recado, mas eu volto para você falar aqui. Você não acha que talvez o Palmeiras tenha dado tudo de si no jogo contra o River e aí ficou tudo um pouco lá e faltou, tipo, perna contra o Bahia? Ressaca. Você já me responde, Miller. Antes eu vou dar um recadinho para quem tá em casa, porque você sabe, né? Jogou muito. Acha que assim, a entrega foi demais no jogo contra o River e aí contra o Bahia faltou perna? Não tem nada a ver uma coisa com outra, Michel. Sabe por quê? O jogador ele é preparado na pré-temporada para jogar a temporada inteira. Não, eu gastei todas as forças na Libertadores e faltou agora no final de semana. Michel, você sabe muito bem que no futebol brasileiro, desde o século passado, retrasado que seja, aqui no futebol brasileiro se joga de quarta e domingo direto. Você jogava, né? Quarta e domingo. Exatamente. Quarta e domingo. Principalmente agora, com o nosso calendário que está mais do que apertado, né? Tem Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, os regionais, né, Xará? Então, acho que, lógico, o Palmeiras não estava naquela mesma pegada na Libertadores. Não estava, isso é fato. O time todo jogou mal. Aí não vai ganhar o Brasileirão, então. Quando o time todo joga mal, Michele... Acho que desistiu. Não, Michele, calma. E desistiu, não é assim também. Perdeu um jogo. O Campeonato Brasileiro, pra mim, já é do Flamengo. Olha só, Flamengo 54, Cruzeiro 50, e ele 49 para 54 é 5. O Palmeiras, a última esperança é vencer o Flamengo dentro do Maracanã. Achei que você ia falar que a última esperança é a que morre. Não. Mas fala, a última vive para esperança... É ele ganhar do Flamengo no Maracanã, que será difícil. Daqui a 4 rodadas. Porque o Flamengo no Maracanã, Michele, geralmente, com aquele time que tem... É difícil perder, né? Difícil perder. Só um detalhe, rápido. Detalhe rápido. Além disso que o Xará falou e falou bem, a esperança do palmeirense é na sequência de jogos que o Flamengo tem, que é a sequência mais difícil que ele vai ter até o final do campeonato, que ele vai pegar o Bahia fora... Mas vai ganhar. Cruzeiro. Antes ele pega o Cruzeiro em casa. Quarta-feira agora é Cruzeiro no Maracanã. Bahia fora, Botafogo fora. Vai ganhar. É o clássico. E aí pega o Palmeiras em casa. Vamos deixar pra lá. Vamos agora continuar com o Palmeiras por aqui.
trazendo as últimas informações sobre o clube. Eu convido o Thiago Salazar para a nossa roda de conversa. Boa noite, Salazar. Mais uma vez o Abel Ferreira reclamou do gramado, é isso? Conta pra gente. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, os nossos comentaristas estão aí tratando sobre o campeonato, as disposições táticas, mas o assunto que monopolizou a entrevista coletiva do Abel Ferreira foi o gramado da Arena Fonte Nova. E teve, inclusive, resposta na coletiva do Rogério Ceni. Vamos ouvir. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações. Não estás preparado para jogar num campo com um gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional. Isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. O gramado parecia um rachão, não é de hoje. Portanto, eu ao longo deste tempo todo percebi que é bater em ponta de faca, e depois quem sangra, quem se prejudica sou eu. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. É o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo. Precisamos melhorar, mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Esse assunto da lesão é porque no primeiro tempo da partida, Lucas Evangelista e Piquerez precisaram sair machucados. Começaram o tratamento ali na hora, já passaram por exames. A boa notícia é que o caso do Piquerez não é nada preocupante, uma pancada no joelho e nada além disso. Já na situação de Lucas Evangelista, o caso é diferente. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e nem mesmo uma cirurgia está descartada neste momento. E o que aconteceu também hoje durante o dia? Muita gente foi resgatar uma sonora do Rogério Ceni no ano passado, quando o Bahia enfrentou o Botafogo na Copa do Brasil. E o Rogério deu uma entrevista um tanto quanto diferente do que ele falou agora nessa questão do futebol bem jogado, gramado sintético, gramado natural. Vamos dar uma olhada para vocês poderem comparar. E o gramado, para mim, é melhor jogar num gramado sintético como esse, para nós, para o nosso futebol, do que jogar num gramado como o que a gente joga. Lá nós nem conseguiríamos fazer um jogo como esse, de tanto passe, bola no pé. Então, assim, a gente reclama muito do gramado sintético de uma maneira geral. E que, claro, não é legal, é mais duro, desconfortável muitas vezes, né? Mas entre jogar num gramado sintético como esse e jogar na Arena Fonte Nova hoje, exceto, logicamente, pelo nosso torcedor, que é o que faz a diferença, eu tô falando do gramado em si, é muito melhor pra gente jogar aqui. Meus amigos, Rogério Ceni talvez se contradizendo, vocês que vão comentar mais sobre isso, só mais duas informações rápidas. A primeira, Anderson Daronco, árbitro da partida, citou na súmula do jogo, abre aspas para ele, que o gramado da Arena Fonte Nova não apresentava boas condições para a prática de futebol e que em quase sua totalidade tinha uma tinta verde para corrigir as imperfeições deste mesmo gramado. Portanto, essa situação da reclamação do Abel Ferreira foi colocada na súmula do jogo e pode acarretar aí em alguma punição ou cobrança da CBF para cima do Bahia, para cima do pessoal que gere a Arena Fonte Nova. Uma última informação, fora gramado e tudo mais, o Palmeiras renovou o contrato do Giai, lateral direito de 21 anos, que agora tem vínculo com o Palmeiras até 2030, Michele. Passo a bola para vocês falarem bastante desse gramado e dessas declarações aí de Rogério Ceni, hein? Obrigada, Salazar. O que você achou? Você achou que ele se contradisse, assim, mas assim, até porque não dá para falar, ele falou isso há 5 anos, não, né? Falou agora, ele falou menos agora, de um ano. né? Se contradisse, claro, para você ver como que as pessoas caminham de acordo com a sua conveniência, de acordo com o momento que seus lhe é interesses. mais... lógico. Então, uma hipocrisia danada do Rogério, faz parte do mundo da bola e do mundo que a gente vive. Outra,
Ele fala, eu quase dei risada, né, quando ele falou ontem, quando eu ouvi ontem, ele falando que pro Palmeiras gramado assim é melhor, porque é só chutão do Everton pro Flaco, desvio pro Vitor Roque e nós aqui. Então, ô Rogério, por que você não imita o Palmeiras, que é campeão de tudo faz 5 anos? Quem sabe você ganha mais títulos. Ou então, se você olhar pro gol que você marcou ontem, como é que foi o gol? O goleiro deu um chutão lá pra frente e o cara fez o gol. Então, foi uma entrevista infeliz do Rogério, cheia de discordâncias e de paradoxos em relação ao seu próprio passado. Você tem a dizer, Miller? Não, o goleiro do Bahia não deu um chutão, ele deu um lançamento preciso. Tudo bem. O Everton também cansa de fazer isso. Não, veja bem. Quem tem razão, o Abel ou o Rogério? Não, veja bem, o Rogério falou que prefere uma grama sintética boa do que um gramado natural ruim. Né? Atualmente, até o Abel tem reclamado do gramado da Aliança, que está ruim. Então, grama sintética ruim, gramado natural ruim, eu acho que eu prefiro grama natural sempre, mesmo sendo grama ruim. Mesmo se for Mas que o Rogério se contradisse. Mudanças a cada rodada. E o Palmeiras ontem desperdiçou pontos importantes. Contra o Bahia, o jogo foi fora de casa, na Arena Fonte Nova. Mas um Palmeiras que estava ali na cola do Flamengo empata, vê o rubro-negro abrir vantagem, né, e assumir também a liderança e aproveitamento. Enfim, Grafa, um Palmeiras que vinha de uma classificação soberana, diria, na Libertadores, em cima do River Plate, tendo vencido os 2 jogos, né, e se recuperado no segundo jogo, onde parecia que podia complicar, mas o Palmeiras mostrou aquela tranquilidade que a gente se acostumou, mas ontem no Brasileirão, com algumas peças de volta, enfim, com algumas dificuldades, não conseguiu superar o Bahia, que vinha de uma fase ruim, consegue um ponto importante, né? Acho que podemos usar o que falamos há pouco do Flamengo no primeiro tempo, né? O Palmeiras fez um bom primeiro tempo. Os primeiros 20 minutos só deu o Palmeiras. Sim. O Bahia não conseguia sair dessa marcação aí. Demorou acho que uns 25 minutos para conseguir passar do meio campo, para tentar levar perigo ao gol do Everton no primeiro tempo. E aí, na reta final do primeiro tempo e no segundo tempo, as ações se equilibraram, né? As duas equipes saíram mais pro jogo, buscaram mais o jogo. O Palmeiras perdeu jogadores importantes dentro do jogo, né? Ele perde o Lucas Evangelista, né? O Lucas Evangelista e o Piquerez ainda no primeiro tempo, antes dos 30 minutos de jogo. Por lesões, são 2 jogadores importantes, mas que têm uma reposição, assim, para manter o padrão de jogo da equipe. E o Bahia aproveitou, né? Com a volta desse jogador aí, Ademir, da velocidade, um gol importante para ele, não marcava há algum tempo também, né? Para readquirir a confiança, um golaço por sinal, né? E um lançamento do Ronaldo, né? Então. Assistência do goleiro. E pro Ronaldo também é importante. O Ronaldo fez uma boa partida também, vem sendo muito questionado, né? Os goleiros do Bahia vêm sendo questionados durante essa temporada e ele teve uma grande atuação. Bahia contratou o João Pedro, né? Por conta disso. João Paulo. Perdão. Por conta disso. E o Ronaldo fez uma grande atuação, dando essa assistência ainda. Mas era um jogo onde o Palmeiras poderia ter saído com um placar melhor. E o Bahia aproveitou, né, que se organizou dentro do jogo, né? O Rogério conseguiu reorganizar a equipe e conseguiu um grande resultado, né? Essa vitória para o Bahia aí dá uma tranquilidade frente ao torcedor, já que o Bahia não vinha tendo grandes resultados. Foi no detalhe, né? O lindo gol do Ademir, né? Que comemorou muito, lembrou até o Messi, né? A gente estava vendo no painel Sport TV a comparação. Acho que as cores das camisas também ajudam a lembrar. E o drible foi parecido, apesar da conclusão ter sido diferente, Raed. O Grafa lembrou dessas 2 baixas do Palmeiras ainda no primeiro tempo. E a gente fala de um time que tem um elenco muito qualificado. Entram Aníbal Moreno e Jefté. O que talvez eu possa questionar da decisão do Abel é a entrada do Aníbal. Porque ele já tinha o Emiliano Martinez, que, né, na minha visão, pelo menos, e acho que para todo mundo que acompanha o Palmeiras, os 2 disputam a mesma posição, são 2 camisas 5, digamos assim, e ele faz essa opção de ter o Aníbal Moreno. Ficou um pouco abaixo o meio-campo do Palmeiras depois dessa mudança, porque o Evangelista vinha numa ótima fase e é um jogador que dá dinâmica ao meio-campo do Palmeiras, né? Sim. Primeiro, com relação a esse gol aí, na transmissão, eu estava vendo a transmissão pela GETV, quem levanta essa bola é o próprio Bruno Formiga, né? Lembrando do Messi com o Boateng, se não me engano. Exatamente. Sendo que nessa aí o Jefté continua de pé, né? Ele só perde ali o tempo da bola e o Everton de joelhos para evitar uma finalização. Não é o melhor posicionamento para um goleiro você ficar de joelhos para evitar uma finalização, porque você não tem a explosão muscular para você conseguir chegar na bola. E foi isso que aconteceu com o Everton. Com relação à sua outra pergunta, com relação ao meio de campo. Obviamente, né, eu não estou na rotina de treinos, mas eu identifico esses 2 jogadores não disputando a mesma posição, mas com carências em fazer um jogo diferente. Então, são 2 jogadores com características muito próximas entre si. E quando você perde o Evangelista, você
e você coloca dois jogadores com características muito próximas, como o Aníbal e o Emiliano Martínez, você acaba não tendo o jogador que chega, que pisa no campo adversário, que ultrapassa uma linha de marcação, que consegue girar recebendo uma bola de costas, como é o caso do Lucas Evangelista, ou como seria o caso, por exemplo, se ele recuasse o Andrés Pereira para essa função. Então, eu acho que sim, que o Abel pode ter errado nessa substituição, mas ali na hora é muito difícil você ter o feeling e o entendimento. É um começo de jogo ainda também, né? Talvez fosse outro momento, né? Para buscar um resultado. É isso, é difícil. Ele poderia ter consertado depois, no segundo tempo, mas o jogo estava equilibrado, ele achou que o Palmeiras, com as peças que estavam em campo, poderia resolver a partida, acabou perdendo o jogo. O Piquerez já esteve ausente, né, por um período por conta de lesão, postou na sua rede social uma foto ali do joelho, dizendo, né, aí abre aspas, Piquerez, estamos bem, então num sinal de que não deve ser nada grave, pode voltar ao time, mas o Lucas Evangelista, como lembrou o Bené, foi uma das soluções encontradas pelo Abel na formação desse time que voltou a ser soberano, temido pelos adversários, né, classificou muito bem na Libertadores. Foi esse cara, durante muito tempo o Abel testou esses dois jogadores de meio campo. Na saída, quando ele tinha encontrado, ele perde o Richard Rios, né? E aí a solução que ele encontra, claro que tem a chegada do Andrés, mas para a função do meio campo foi justamente o Evangelista. E aí a notícia pode ser ruim para o Palmeiras, porque segundo informações do clube, né, ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa, mas não está descartada a cirurgia até para o tamanho da lesão. Ele vai fazer novos exames, mas já está fora do jogo de quarta contra o Vasco. Aí é uma perda, embora, né, repito, com um elenco com muitas opções, importante nesse momento pro Abel, né? É importante, né? Porque na chegada do Andrés Pereira, muito se falava da posição dos dois, que eram posições parecidas, jogadores de características parecidas. E o Palmeiras se encontrou com o Andrés Pereira e com ele. Tanto é que o Palmeiras deu uma subida de produção muito grande nas últimas semanas, depois da chegada do André. E aí o Evangelista... É normal esse tipo de lesão? Nesse momento da temporada porque os jogadores estão chegando a 60 jogos na temporada. É difícil, né, você manter... Eles fizeram a pré-temporada em janeiro, né? Manter a musculatura ativa todo esse tempo sem lesão é difícil. Por isso que você tem esses elencos bem robustos. Caso do Palmeiras, caso do Flamengo. Mas perde um jogador que vinha sendo um jogador importante nesse crescimento da equipe. Tem reposição à altura? Tem, mas vai demandar um tempo agora de encontrar essa formação ideal com o Aníbal Moreno ou com outro jogador, ou talvez tentar trazer o Rafael Veiga novamente para dentro da equipe, tentar uma recuperação. O Abel já testou o Alan também jogando nesse... o Alan também. A gente não está no dia a dia, a gente não acompanha o treinamento, mas certamente o Abel deve achar uma solução, deve lamentar bastante a lesão do Evangelista. A gente torce que ele possa voltar o mais rápido possível, que no caso que tenha fazer uma cirurgia, talvez vai demandar um pouco mais de tempo para voltar, mas a gente espera que não seja tão grave assim, ele possa voltar o mais breve possível, mas é uma perca muito, muito grande pelo momento que a equipe estava jogando. O Palmeiras acompanha o Evangelista e o Piquerez também, que foi um jogador que ficou fora durante boa parte da temporada passada. Sim. E fez muita falta ao Palmeiras, né? O Palmeiras demorou para encaixar alguém ali. O Palmeiras, na ocasião, tentou o Caio Paulista e o Vanderlan. Eles não estão mais no elenco. O GFT acabou de chegar, né? Uma reposição para o Piquerez, que é um jogador muito importante. Acho que é um dos grandes nomes da posição no futebol brasileiro nos últimos anos. Então, o Palmeiras agora segue acompanhando os dois casos. Lembrando que no meio de semana tem outra rodada, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque. Agora, falando do jogo de hoje, a gente... E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Palmeiras. Abre aspas para uma matéria do GE. Palmeiras coloca elenco à prova em reta final com lesões e alto número de pendurados. Verdão liga sinal de alerta para os problemas em momentos decisivos para continuar forte no Brasileirão e na Conmebol Libertadores. O elenco valioso do Palmeiras será colocado à prova nesta reta final de temporada. Neste último domingo, por exemplo, a equipe ganhou duas preocupações: possíveis lesões de Evangelista e Piquerez, substituídos no primeiro tempo da derrota por 1-0 para o Bahia. No próximo duelo contra o Vasco, às 19 horas no Allianz Parque, pelo Brasileirão, é possível que a dupla fique de fora e os reservas terão que dar conta. O time já não contou com Kelvin diante do Bahia. Giai foi titular na lateral direita. A situação não é nenhuma novidade para os clubes brasileiros que enfrentam um calendário cheio, mas para o Palmeiras os problemas aparecem em um momento crucial e que precisará cada vez mais das principais peças. Uma outra preocupação são os pendurados. Na partida contra o Bahia, o Verdão entrou em campo com 7 jogadores sob risco de perderem o próximo jogo: o Everton, Gomes, Piquerez, Martínez, Evangelista, Torres e Vitor Roque.
Boa parte desse grupo é formado por titulares que podem perder jogos importantes. No próximo domingo, por exemplo, o Palmeiras encara o São Paulo às 16 horas lá no Morumbi. Portanto, diante do Vasco na quarta-feira, os nomes que estão pendurados terão que adotar cautela para não ficarem fora do clássico. O Verdão fez um alto investimento para essa temporada, gastou quase 700 milhões de reais em reforços. A equipe não perdia há 11 jogos no Brasileirão e no meio de semana conquistou a vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Enfim, uma matéria interessante, principalmente nessa questão de desfalques e na questão dos pendurados. Com certeza o Palmeiras vai ter que rodar elenco, vai utilizar esses jogadores que tem pouco tempo, que tiveram pouco tempo até o momento, e aí vamos ver se a equipe vai ter fôlego para brigar principalmente no Campeonato Brasileiro. As Copas, como só faltam 3 jogos para possível título de Libertadores, com certeza esse vai ser o foco quando chegar o dia de jogar essas partidas. Mas até lá, vamos ver se o Verdão vai ter elenco mesmo para esticar esse Brasileirão até a reta final. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!